Beatriz, bem-vinda. Tarde, obrigada. Eu quero Beatriz, o convite da Sweet Care, está bem, por estar aqui com a Sara. É sempre um prazer estar convosco e ajudar aqui neste esclarecimento de dúvidas que realmente no pós-verão suscita assim mais interesse estes tratamentos e, portanto, como é que podemos tratar ou não as nossas manchas. é isso mesmo, porque ainda continuam a haver muitas dúvidas sobre como abordar e como tratar as manchas. E realmente, nesta fase do pós-verão, em que estivemos muito expostos, então, aqui às radiações UV, há aqui uma grande dificuldade em saber por onde começar, certo, Beatriz? E gostávamos realmente de contar com a Bela Aurora, que é conhecida por e já tem muito renome pela abordagem precisamente às manchas. Beatriz, realmente qual é que é a melhor forma para começar? Então, aqui fazendo só uma introdução, realmente a Bela Aurora é uma marca que conta com mais de 130 anos, portanto, no estudo do melanócito, dos processos e dos mecanismos celulares que fazem ou que intervêm no processo de produção de melanina, que é o pigmento natural que nos dá cor à nossa pele, e é daí que depois aparecem as nossas manchinhas, e portanto já somos realmente especialistas, digamos assim, neste tema. Portanto, o que vamos aqui fazer hoje é tentar, neste pós-verão, identificar os diferentes tipos de manchas que possam surgir, está bem? E fazer o reconhecimento das mesmas. Vamos aqui ajudar nesse sentido e depois também, obviamente, vou falar aqui dos nossos tratamentos, está bem? Dos diferentes tipos de Bio10 Forte, que é o nosso tratamento de choque, digamos assim, o tratamento despigmentante intensivo para tratar as manchas, vai depender, obviamente, da sua origem. Portanto, vamos aqui primeiro reconhecer que tipos de manchas também podemos ter e depois falaremos de cada Bio10 e a que cada tipo de mancha se destinam, está bem? Muito bem. Ó Beatriz, falaste aqui do melanócito e se calhar, mesmo para ajudar aqui quem nos está aqui a ver a perceber um pouquinho melhor sobre o assunto, o que Uhum. é que tu nos podes dizer, o que é o melanócito? Pronto. Então, para começar, a nossa pele é composta por três camadas. Acho que é mais fácil começarmos aqui. A camada mais superficial, e é a qual vamos falar, porque os produtos cosméticos normalmente atuam na camada mais superficial, que é a epiderme. Depois tem uma camada média, que é a derme, e uma camada profunda, e que já é irrigada e tudo mais, que é a hipoderme. Tá bem? Nós vamos falar aqui da derme, da epiderme, que é a camada mais superficial, e que na própria epiderme existem vários estratos. O nosso melanócito, que, como eu estava a dizer, é o que nos dá cor à nossa pele, tá bem? É o que nos dá o nosso tom, ele está, portanto, ele é produzido, ele encontra-se no estrato basal, que é a camadinha mais profunda da epiderme. Pronto. E aqui existem os melanócitos que produzem a nossa melanina, que é então este tonzinho que nós temos mais ou menos bronzeado. O ideal é que este melanócito, ou que os nossos melanócitos, porque temos vários ao longo do nosso corpo, funcionem, portanto, de forma normal, que haja aqui um equilíbrio e, portanto, ele faz o seu papel devidamente, que é produzir melanina e vai distribuindo-a de forma o mais uniforme possível para termos então este tom de pele uniforme, mais ou menos bronzeado, mas uniforme. Portanto, lisinho, sem imperfeições, sem detectarmos manchas. Esta é a função então do nosso melanócito. Está bem? Muito bem, Beatriz. E uma vez agora que sabemos essa função de proteção no fundo do melanócito, o que é que sucede então quando é formada a mancha, a hiperpigmentação? Pronto. Então, o ideal, como eu disse, é estar tudo, portanto, alinhado e ser o mais uniforme possível, não haver nenhuma alteração para que esta produção não seja também alterada. Muitas vezes isso acontece, não. Obviamente, a primeira função, a mais importante, digamos assim, do melanócito é realmente proteger-nos essencialmente portanto, das agressões externas, muito se deve ao sol, mas também proteger-nos de agressões que possam acontecer internamente. Pronto. Então, quando acontecem algumas alterações internas, que podem ser devido a medicamentos, devido a, portanto, não só do sol, como eu disse, poluição, anti-inflamatórios, processos anti-inflamatórios que possam existir, gravidez, portanto, alterações hormonais, falei na gravidez, mas menopausa, alterações da tiroide,
Portanto, há aqui uma série de fatores que realmente a nível interno, e obviamente depois que em contacto com o sol vai então gerar esta alteração, e por isso é que o nosso monócito, o que é que acontece? Como ele detecta esta alteração, qual é a função dele? É produzir melanina e enviar para aquela zona para nos proteger. Mas como há aqui esta alteração, ele também se começa a baralhar e a produzir cada vez mais melanina, e depois, em vez de ter a capacidade de distribuir de forma uniforme, que é o que nós pretendemos, ele vai se concentrar e vai enviar para aquela zona onde há aquela alteração, e então aparecem aí as ditas manchas, neste caso as hiperpigmentações, que é o que nos estamos a focar aqui mais hoje. E realmente existem distintos tipos de hiperpigmentações e, portanto, também distintos tratamentos para o fazermos. Exatamente, isso é curioso, Beatriz, porque como é que nós fazemos essa distinção entre os diferentes tipos de mancha? Porque efetivamente eles não são todos iguais, certo, Beatriz? Exatamente. Então, assim, existem, digamos assim, dois grandes grupos, que é aqueles que nós mais ouvimos falar no nosso dia a dia, que são as manchas solares ou da idade e depois as manchas hormonais, certo? As manchas Exato. solares, portanto, tem a ver com o sol que nós vamos apanhando ao longo da nossa vida, não é? Sem proteção e juntamente com poluição, tudo mais, chega um dia que vamos pagar, digamos assim, a fatura de não nos termos precavido ou de não nos termos protegido. Pronto, essas manchinhas, tanto as da idade ou as solares, as da idade também podem ser reconhecidas como manchas, muitas vezes também são ditas, que são as manchinhas de lentigo, está bem? Portanto, tem a ver com este tipo de manchas. E então, estas manchas são reconhecidas, normalmente parecem aquelas sardinhas pequenas, não é? Podem aparecer de forma isolada ou de forma agrupada. Têm vários tons, vários formatos também, mas quando elas aparecem, elas ficam, elas permanecem e nós conseguimos reconhecer que já são manchinhas que vão ficando e que aparecem com o passar do tempo. Então, estas serão as manchas e podem aparecer no corpo todo, está bem? Rosto, normalmente rosto, nas zonas mais expostas, rosto, colo e pescoço, dorso das mãos, antebraços, por isso é que se fala muito nas manchinhas senis nestas zonas. Estas são as manchas solares ou da idade. Depois as manchas hormonais, normalmente aparecem no nosso rosto, mais nas mulheres até, está bem? Estes distúrbios hormonais, e aparecem no nosso rosto, que é a nossa zona mais exposta e mais sensível, e denominam formas as manchas de melasma e as de colasma. São igualmente manchas de origem hormonal, mas as manchas de melasma é um distúrbio hormonal na mulher que não está grávida, pode ser, como eu tinha dito, devido portanto, alterações da tiroide, stress, medicamentos, está bem? É uma alteração hormonal na mulher que não está grávida. As manchas de colasma é igualmente uma alteração hormonal, mas aí sim, devido àquele estado, devido à gravidez, portanto, há ali também aquela alteração hormonal e aparecem estas manchinhas, até falamos muito no pano durante a gravidez. Exatamente. E aí aparece, estas manchinhas hormonais aparecem de forma muito simétrica, por exemplo, o buço num todo, as maçãs do rosto, de igual para igual, e aqui Na testa, não é? Muito comum. estas parece uma sombra, por isso é que se fala muito no pano, não é? Porque esta mancha nós não conseguimos reconhecer tão facilmente. Conseguimos perceber que está lá alguma coisa, mas não conseguimos perceber tão bem onde é que ela começa, onde é que acaba. É uma zona normalmente mais extensa e parece mesmo uma sombra. As manchas solares ou da idade, conseguimos identificá-las. Normalmente são um bocadinho mais pequeninas e estão bem delimitadas. Conseguimos perceber onde é que ela começa, onde é que ela acaba. Está bem? Ok, Do tom dela. Está bem? claro, muito bem. Mais diferenças. Portanto, e para isto, depois temos os nossos tratamentos direcionados a estas origens das manchas. Exato, porque nós de facto as manchas são muito, pronto, são muito individuais e lá está, há tantas diferenças e especificidades que convém até sempre fazer uma consulta até com um dermatologista em casos realmente persistentes, não é? E já recorrentes, convém sempre fazer essa consulta. Mas já que estamos hoje com a Beatriz e já que a Bela Aurora é especialista neste tema, Beatriz, quais são os tratamentos com os quais podemos contar então da Bela Aurora para este tema? Certo, então, o primeiro, como referiste bem, normalmente devemos consultar um especialista, tá bem? Um especialista de pele, ir ao dermatologista e tentarmos perceber aqui qual é que é a origem, não é? E se existe, principalmente na origem hormonal, se existe alguma coisa que não está bem, se calhar também temos de tratar essa coisa, porque senão não adianta estarmos a fazer um tratamento anti-manchas, mas não tratamos, portanto, o problema desde a raiz, digamos assim. Claro. Portanto, esse
passo muito importante. Pois nós, como somos especialistas no tratamento de manchas, seja hipopigmentadas, sejam hiperpigmentadas, hoje não vamos falar das hipos, vamos nos focar nas hiperpigmentadas, realmente temos um tratamento e como temos laboratórios próprios, que é um tratamento então bastante eficaz, cada vez mais completo, que incorpora uma nova tecnologia já patenteada pela nossa marca, pelo nosso laboratório, que se chama, eu não vou alongar muito porque são nomes técnicos, mas já agora dou aqui um lamirezinho. Incorpora a nova tecnologia, que é o B-Core 221 Technology, está bem? O que é este B-Core 221 Technology? Só resumidamente, é uma microsfera, está bem? Portanto, é mesmo microscópica e que desde o seu invólucro tem uma ação despigmentante. No seu interior contém, obviamente, princípios ativos despigmentantes e, portanto, vão diretamente ter com o melanócito, que está no tal extrato basal que falámos, engancham, digamos assim, no melanócito, detectam onde é que ele está e onde é que está aquela alteração, engancham e começam a tratar a mancha desde a sua raiz. Portanto, é uma tecnologia realmente bastante avançada porque não há perca nem de tempo, nem de produto no seu trajeto, digamos assim. Vai diretamente ao foco da questão e começa a tratar a mancha desde aí. E temos então diferentes biodés para os diferentes tipos de manchas. Para tratar as manchas de origem solar ou da idade, temos o biodés forte lentigo. Eu até tenho aqui, posso mostrar, está bem? Lentigo. Este então é para tratar as manchas de origem solar ou da idade. Para tratar as manchas de origem hormonal, temos o biodés forte, mas aqui em vez de dizer lentigo, dizia melasma. Ou dirá melasma. Também não tenho aqui nenhuma caixinha comigo, mas ficam já a saber, com letras amarelas. E, portanto, a base é a mesma, todos eles têm o tal B-Core 221 Technology, também conseguimos ver. Portanto, a base é exatamente igual para todos, mas depois, para além disso, tendo em conta a origem da mancha, vai ter princípios ativos direcionados e exclusivos para tratar aquele tipo de mancha, está bem? Por último, temos o Biodés Forte Local. Como o nome indica, é um tratamento localizado para aplicarmos numa manchinha que tenhamos pontual. Este é, portanto, o nosso produto mais recente e vou-vos mostrar aqui. Portanto, este é ideal para andar até na mala, portanto ele é mesmo muito pequenino e aqui a precisão dele na aplicação também é muito curiosa porque tem uma ponteira com uma esfera e portanto aplicamos diretamente na mancha 2 vezes ao dia, está bem? É o que eu vou explicar agora. Tanto os Biodés em sérum para aplicar no rosto todo, eles devem mesmo ser aplicados no rosto todo, de manhã e à noite, após limparmos muito bem o rosto. Deve ser esta a aplicação. Okay. Portanto, primeiro ponto, identificar que tipo de mancha, escolhemos o nosso Biodés. Segundo ponto, nossa rotina diária. Limpar muito bem o rosto de manhã e à noite, para evitar que hajam, portanto, obstruções, não é? Claro. E depois aplicarmos então o Biodés, que deve ser o primeiro produto a ser utilizado. Ele é utilizado como sérum, está bem? Aplicamos no rosto todo e de preferência estender ao colo e pescoço. Deixamos atuar um minutinho, por cima a pessoa pode fazer a sua rotina diária normal, creme dia, creme noite, contorno de olhos, portanto o que a pessoa costuma fazer. O importante é aplicar o sérum, o Biodés, logo após limpar o rosto e sem nenhum produto aplicado antes para não haver interferências nos resultados, está bem? Finalizando com um fator de proteção solar. Essa também é a chave, uma das chaves para o sucesso. Eu costumo dizer mesmo que existem 3 pontos para o sucesso do tratamento. Falar aqui também, que aqui cada pessoa pode fazer à sua maneira e com o produto que mais gostar, mas é essencial fazermos também uma boa esfoliação, obviamente tendo em conta o tipo de sensibilidade da nossa pele, não é? Portanto, há peles mais resistentes que outras, mas se a pessoa conseguir fazer esfoliação 1 a 2 vezes por semana e, portanto, insistindo mais na zona das manchas, porque o que é que o esfoliante faz? Para além de estar a afinar o grão da pele e a remover células mortas, já sabemos, ele está a preparar a nossa pele para receber tudo o que colocamos a seguir. Então, se temos esta esfoliação feita, a pele está muito mais receptiva para receber o tratamento, ele penetra muito mais facilmente os princípios ativos, este tal B-Core 221 Technology, e vai mais facilmente ajudar e começamos a ver resultados mais rapidamente. O tempo de aplicação do tratamento deve ser feito pelo menos entre 8 a 10 semanas. Nós levamos algum tempo a fazer uma regeneração celular, está bem? E, portanto, temos que garantir que passamos por todas as camadinhas, aqueles estratos da epiderme até chegar então ao estrato basal, que é o estrato mais profundo, e, portanto, temos a certeza que o produto vai lá atuar, está bem? Então, isso leva algum tempo. E só para terminar, para sermos o mais corretos possíveis, portanto, é um tratamento, tem que ser encarado como um tratamento, deve ser
manhã e à noite, sempre com o protetor solar e ser certinho, porque se aplicamos hoje, amanhã esquecemos, ou aplicamos o tratamento, mas depois vamos para o sol e não temos o protetor solar e não vamos reaplicando, que também é muito importante, não chega uma vez ao dia, se ainda Exatamente. verão ou nas horas de maior calor, está bem? Claro. Porque limpamos o rosto, portanto o protetor solar está constantemente a sair. Mas se fizermos tudo certinho e nos centrarmos nestes 3 pontos que eu disse, realmente é a chave para o sucesso e as pessoas conseguem realmente ir reduzindo as suas manchas e ir uniformizando ao máximo o seu tom de pele. É isso mesmo, Beatriz. Consistência é chave aqui nesta abordagem às manchas, não é? Porque realmente nós até temos uma bela Aurora que é especialista e que faz tantos estudos e que tem tanto sucesso no tratamento de manchas, mas tem que haver também de nossa parte aqui o compromisso em realmente em cumprir a rotina, em potenciar a rotina com essa excelente dica, por exemplo, como a Beatriz disse, de fazer a esfoliação também, não esquecer de ir fazendo a esfoliação realmente para potenciar o tratamento, não é? E o uso de proteção solar é de facto indispensável e a sua renovação também, que fica muitas vezes esquecida. Acho que todos temos que admitir que fica muito esquecido, mesmo no inverno, que às vezes as pessoas pensam que não é preciso, mas As radiações é de facto. cada vez são mais nocivas para a pele, cada vez achas, nós não temos noção, achamos, hoje está nublado, hoje está a chover, elas estão lá na mesma. As condições climáticas são um bocadinho diferentes, mas elas estão lá e, portanto, convém. E até mesmo basta irmos no carro e o reflexo dos vidros baterem, se não tivermos proteção, causa manchas. Nós achamos que não, que é um dia cinzento e que não, mas aquele calor térmico que nós sentimos, portanto, com o reflexo do vidro, só isso é suficiente para ganharmos uma mancha e achamos, mas eu não andei ao sol, como é que a mancha não está a melhorar ou apareceram ainda por cima, ainda me apareceram mais? Temos que realmente ser conscientes. É verdade. Hoje em dia tem mesmo o facto de andarmos sempre ao telemóvel ou trabalharmos muito ao computador. As ondas Tudo isso é agressão. são agressões para o nosso rosto. Obviamente que não são no imediato, não é? Claro. Médio e longo prazo, não é? Mas tem repercussões no nosso rosto, não só a nível de manchas, mas também no envelhecimento precoce da nossa pele. Portanto, também há protetores, e o da Bela Aurora é um desses que tem proteção contra as ondas Wi-Fi também. É isso, é essencial. Ó Beatriz, eu vi aqui só que tivemos pelo menos aqui uma questão que eu acho que no fundo já foi aqui respondida com o aconselhamento da Beatriz, que foi tão completo, mas temos aqui uma necessidade muito específica, que é então o tratamento, esta seguidora pergunta qual o tratamento para manchas de idade, aqui mesmo de idade, porque tem tido muita dificuldade em tirar essas manchas, em mascarar pelo menos. Certo. Pronto, então, nesse caso, para as manchas de idade, e como tínhamos falado, será o Biodes Forte Lentigo. Está bem? Aplicar de manhã e à noite, 2 vezes após limpar muito bem o rosto. A pessoa por cima pode e deve fazer então a sua rotina diária, está bem? Porque ele funciona mesmo como sérum, tem mesmo uma textura muito fluida. Até posso colocar aqui um bocadinho para que vejam, está bem? Ai, obrigada. Muito bem mesmo, está bem? Ah, é mesmo. É mesmo suavezinho, portanto é fluido QB, está bem? Como é uma textura sérum. Cima a pessoa deixa só atuar 1 minutinho, 2 e pode fazer a sua rotina normal, finalizando sempre com o protetor. E pelo menos as 8 a 10 semanas, lá está. Há manchas que estão há mais tempo do que outras e que precisam de mais tempo, portanto é sermos consistentes. Mas para as manchas da idade, sem dúvida o Biodes Forte Lentigo. Tá bem? Muito bem. E também uma coisa muito prática, Beatriz, e que às vezes as pessoas também podem ter receio, é um tratamento que no fundo se aplica no rosto todo, não é? Que às vezes há dúvida, eu só tenho aqui uma mancha ou aqui outra, mas aplica em todo, se calhar aplicar em todo e depois reforçar com esse, Beatriz. Podem aplicar em todo e reforçar com este. Se a pessoa tiver já a sua rotina bem implementada e só tem mesmo uma manchinha e que acha que não vale a pena fazer o Biodes Serum, tem o local e aplica também 2 vezes ao dia pelo mesmo período, está bem? Sempre com o protetor solar por cima. Aplicar sempre também antes de qualquer outro creme que a pessoa tenha, diretamente aqui. A pessoa está à vontade se quiser fazer localizado. Nós, marca, recomendamos sempre fazer o Biodes Serum. Porquê? Porque podem existir manchas que já estejam formadas, mas que ainda não saíram à superfície. E nós já estamos
cá localmente, só estamos mesmo a tratar aquela, e não quer dizer que ao lado, entretanto, não apareça outra. Então, como o nosso objetivo é uniformizarmos o tom de pele o máximo que consigamos, o que vamos fazer é aplicar no rosto todo, e por isso é que eu também disse no início, de preferência chegar ao colo e pescoço, são zonas que estão sempre muito expostas ao longo da nossa vida, e assim estamos a garantir que estamos a trabalhar nesta zona toda e a uniformizar ao máximo o tom de pele. É por isso. Muito bem, muito bom. Coisa boa. Beatriz, obrigadíssima. De facto, era um tema, é um tema que nesta altura do ano surge muito, surgem muitas questões. Temos muitos clientes a questionar-nos aqui, por isso foi ótimo poder contar convosco, poder contar com a Bela Aurora É para sempre... este live. Beatriz, em nome da Sweet Care, em meu nome, muito obrigada Obrigada. aqui pelo esclarecimento. E Gostei é muito. não quero mais tentarmos ajudar e consciencializar-nos de que não é só também a nível estético, é termos uma pele cada vez mais saudável e realmente cada vez mais, hoje em dia há muita poluição, muitos fatores que alteram a nossa pele. Então, se tratarmos dela devidamente, conseguimos aqui pelo menos prevenir algumas ou retardar algumas maleitas, digamos assim. Foi É um isso. Vamos a isso. Beatriz, muito obrigada pelas dicas, por este bocadinho. Beatriz, tudo de bom. Obrigadíssima por tudo. Até breve. Esperamos encontrar-nos novamente muito em breve. claro. Beatriz, obrigada. Obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigada.